Olá para você que nos acompanha pelo Portal Real Time 1 e pelo nosso canal no YouTube, @Portal Real Time 1. Damos início agora à entrevista, a segunda entrevista que estamos promovendo essa semana para discutir as mudanças nas regras eleitorais, na legislação eleitoral, resolução que o TSE publicou agora em dezembro para reger a eleição geral desse ano. Para conversar, explicar um pouco essas regras, o movimento das eleições, temos aqui em estúdio a advogada Maria Benigno, que trabalha em campanhas eleitorais, assessora candidatos aqui no Amazonas desde os anos 2000, é também administradora de empresas, e de maneira online, o Dr. Yuri Dantas, que nos dá o prazer de estar aqui nessa conversa também desde os anos 2000, trabalhando em campanhas eleitorais. E eu já de cara eu quero fazer uma provocação para vocês, porque me parece, e eu acho que a todos que são leigos, há muitas regras, muitas leis, muitas resoluções, e me parece que isso torna a eleição chata. O cidadão não quer participar porque ele tem medo de acontecer alguma coisa e de infringir uma dessas regras. E também não quero tirar o métier de vocês também. Qual a impressão que vocês têm desse processo? Doutora Maria. Olá, Gerson. Olá, Yuri, todos que nos acompanham. Na verdade, não vejo assim essa quantidade de legislação, de resoluções, de normas que visam disciplinar a eleição, elas servem para dar uma segurança. E, na verdade, o eleitor ele precisa muito mais se preocupar, se interessar e ter acesso à informação dos candidatos, dos recursos que estão sendo aplicados. Então, assim, a legislação, ela de fato, ela é excessiva, muitas vezes muito detalhada e muito punitiva, mas ela é necessária no nosso complexo sistema jurídico, para dar uma segurança, não só para a eleição em si, para os candidatos e para a democracia. Não sei se o Yuri pensa da mesma forma. Doutor Yuri, a festa da democracia tá chata? Maria, boa tarde a todos que nos assistem. Aliás, bom dia, né? Estou perdido um pouco no tempo, mas de qualquer maneira deu tempo de me corrigir. O fato é o seguinte, é que eu concordo com a Maria, mas eu também concordo um pouco com você. E explico o porquê de ficar mais ou menos... Não é porquê. De ficar um pouco lá e um pouco cá. A Maria tem razão quando ela fala que essas regras elas são necessárias para estabelecer uma espécie de ordem dentro do processo. Essa ordem, embora ela tenha muito mais como destinatário final as instituições e os candidatos, você tem razão, ela também chega nos eleitores. Mas quando ela chega nos eleitores, a ideia da legislação é proteger a vontade deles, proteger o exercício livre do direito de sufrágio. Então, assim, a legislação é pensada para restringir a atuação dos candidatos e, nessa restrição, proteger os eleitores e garantir que eles tenham o exercício do direito de votar bastante livre, bastante pleno. Por outro lado, é verdade que se você prestar atenção na legislação eleitoral, muita coisa que era permitida antigamente, inclusive em termos de propaganda, hoje em dia é proibido, né? E o novo Código Eleitoral, que foi aprovado na Câmara e está parado no Senado da República, ele reinstitui muitas dessas liberdades em termos de propaganda. Então, assim, nós teremos, se esse código passar, não um ambiente desregrado, mas muito mais possibilidades dos candidatos se deixarem conhecer pelo eleitorado, inclusive de forma muito mais festiva, muito mais alegre do que nós temos hoje. Verdade. Em certo sentido, eu sinto saudades dos showmícios, daquelas ruas sujas que a gente adorava malhar os candidatos, mas pelo menos a gente sentia que tinha um clima de eleição na área. Mas já que você tocou nesse assunto da propaganda, né? Eu queria trazer um assunto que está novo, eu já jogando de cara para o senhor, depois a doutora Maria discute aqui, que é a campanha nas redes sociais. O que pode, o que não pode, a gente sabe que tem candidatos já nas ruas pelo sentimento que nós observamos nas redes sociais. Eles estão toda hora fazendo campanha e a Justiça Eleitoral diz que não pode campanha nesse momento. Como é que está isso, a seu ver, doutor Yuri? Na verdade, o que acontece? A legislação eleitoral ela autoriza
que vários atos sejam praticados antes da campanha eleitoral. É o que a gente denomina hoje de pré-campanha. Só existe propaganda eleitoral antecipada e, portanto, vedada pela legislação eleitoral se o sujeito fizer um pedido explícito de voto ou incidir em alguns outros comportamentos que são tão análogos a esse pedido explícito que são reprovados pela legislação eleitoral. As redes sociais, como também não é possível, ou pelo menos não há previsão de gasto, campanha, o limite, etc. e tudo mais, acaba sendo o veículo mais barato, embora muita gente acabe gastando muito dinheiro com isso, o veículo mais barato de se fazer conhecido, né? O veículo mais barato para fazer essa pré-campanha. Então, assim, você vê as redes sociais tomadas de pretensos candidatos, de pré-candidatos mesmo, falando aquilo que pensam, quais são as suas ideias, o que eles gostariam de fazer e tudo mais. Então, assim, há já há algum tempo uma liberalização maior em relação a essas possibilidades, e as redes sociais são o âmbito, digamos, propício para isso acontecer. Mas existem uma série de coisas ruins que podem decorrer daí também. E para não tomar muito tempo, acho que a Maria poderia abordar isso que acontece também, esse lado mais complicado da atuação dos pré-candidatos nas redes sociais. Isso que ele falou, pré-campanha, existe isso na legislação ou é apenas um trato entre nós que trabalhamos esse tema? A pré-campanha, na verdade, é considerada aquela campanha que é feita antes do período permitido. Eu concordo com o Yuri que hoje há uma maior liberdade. Na verdade, todos que pretendem se colocar, se expor, trazer a sua intenção de apresentar o seu nome, colocar projetos, planos, isso tudo é permitido e é até mesmo benéfico para o eleitorado, porque antes, como o Yuri mencionou, havia uma série de restrições e isso, obviamente, só beneficiava aqueles que já estão no poder. Então, quanto mais se abre a possibilidade, muito mais pessoas vão poder ter condição de se mostrar, o eleitorado vai ter um leque maior para escolher, um debate maior. Agora, esses pontos ruins que o Yuri mencionou, obviamente que onde se tem liberdade há também o abuso, né, o excesso. E a gente pode identificar, por exemplo, o Yuri mencionou que não há um limite de gastos, que você não tem como, a Justiça Eleitoral não tem como acompanhar... Isso nessa campanha na internet? Sim, nós estamos falando aqui de campanha na internet, nas redes sociais. Não há limite de gastos. Não há um limite para esse período anterior ao período que é permitido. O que acontece? O Yuri disse que as redes sociais são um ambiente muito... Você não gasta para estar ali se expondo, você não gasta, em tese. Gasta pouco, né? Gasta menos do que você gastaria em outras... Pode. O que acontece candidatos profissionais, políticos que já estão aí há muito tempo, investem muito dinheiro para fazer um trabalho profissional e massificar ainda mais a sua presença nas redes sociais. Isso sim é que precisa ser analisado. O uso excessivo, o uso além daquele que um candidato médio poderia fazer. Então, esses pontos que devem ser, né, que ter a atenção do eleitorado, dos órgãos de controle, da Justiça Eleitoral. Então, o que a gente mais ouve eu vi o fulano fazendo uma propaganda na rede social. É possível? É possível, sim. O que a gente precisa observar é esses gastos que são feitos e, óbvio, existem outras formas de abuso. Tudo isso vai ter que ter um acompanhamento do caso específico, mas quanto mais liberdade, melhor. O presidente da República, ele bate seguidamente na Justiça Eleitoral com base nessa coisa da liberdade de expressão, né? Ele acha que todos têm o direito de falar tudo, fake news, mentiras, tal, e que ninguém deve se meter sobre isso, né? O TSE, nessa resolução de dezembro, botou um artigo específico proibindo veiculação de notícias falsas. É algo errado de falar, porque se é notícia, não é falso. E se é falsa, não é notícia. Mas convencionou-se chamar de fake news, né? Circulação de fake news é considerado crime, não é permitido. Dá para punir
E quem vai dizer que aquilo é mentira ou não? Vocês já estão se preparando para isso, que eu sei. Em primeiro lugar, o que a gente nota, e aqui a crítica não é pertinente apenas ao presidente da República, mas a qualquer autoridade que deseje seguir por esse caminho, é que há no Brasil, desde há algum tempo, uma espécie de atuação no sentido de desinstitucionalizar o Estado brasileiro, tornar as instituições cada vez mais fracas, e isso vai beneficiar, claro, quem está no poder, né? As instituições, elas existem, sobretudo a Justiça Eleitoral, para estabelecer uma espécie de controle, de ordem nesse ambiente, que é um ambiente tão sensível, umbilicalmente ligado à nossa ideia de democracia, que, no meu ponto de vista, é o princípio central da nossa Constituição. Então, eu acho que assim, essa nota precisa ser colocada, e eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral faz muito bem de combater isso. Não só o Tribunal Superior Eleitoral, mas todas as instituições que se engajam nisso, a própria academia da qual eu e a Maria fazemos parte, outras instituições que são instituições que checam fatos, todas essas instituições que se engajam nesse trabalho de proteção à democracia, elas são bem-vindas, e a gente precisa de todo mundo para manter, porque isso é mais frágil do que a gente imagina. Então, dito isso, assim, colocar na legislação eleitoral que a notícia falsa, ou que a desinformação, para a gente usar um conceito mais correto, uma terminologia mais adequada, é algo proibido nas eleições, eu acho que é absolutamente necessário e fundamental. E eu acho que a gente consegue, porque já há certos parâmetros doutrinários e até mesmo jurisprudenciais que determinam o que é uma veiculação que, na verdade, tenta desinformar, né? O caráter desse tipo de veiculação ou de publicação, ele já está razoavelmente bem documentado. A destinação desse tipo de veiculação também é algo que já é perfeitamente capaz de ser limitado ou delimitado pela jurisprudência e pela doutrina mesmo. Então, eu acho que dá para punir, sim. E a advertência do ministro Alexandre de Moraes no julgamento da chapa Bolsonaro-Mourão foi enfática. Né? Disse ele, nós sabemos o que aconteceu, é que não há provas nesse processo aqui. Mas se acontecer de novo nas eleições de 2022, nós teremos consequências. Então, eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral e todos os convênios que já fez com WhatsApp, Facebook e outras plataformas, está aparelhado para entender como é que funciona isso, como é que pode funcionar isso e para punir se acontecer. Então, acho que dá para punir, sim. Qual a punição? Bom, isso varia de caso a caso, depende do tipo de instrumento que se utiliza também para apurar esse tipo de ilícito eleitoral. Se for propaganda, tem multa. Se for um processo que vai analisar se é crime ou não, se o crime se configurou ou não, é outra punição. Mas, assim, concordo com o Yuri no que ele diz desse avanço, dessa posição que o TSE, que o próprio ministro que agora vai assumir a presidência, o ministro Alexandre de Moraes, essa legislação, essa atuação do TSE e dos outros órgãos de controle, os órgãos que atuam nesse campo democrático eleitoral, eles vêm se aperfeiçoando, isso desde 2016, quando da eleição do Trump, depois da eleição de 2018, agora o TSE já tem novos mecanismos, já trata a coisa com outros órgãos, outras instituições, as próprias redes sociais. Então, nós vamos ver uma eleição diferente, não dá para dizer que não vai ter desinformação. Sim, inclusive há aí uma discussão em relação ao Telegram, porque hoje é o nicho onde há essa propagação, né, de notícias que vão ser disparadas em massa com essa intenção de alterar a consciência do eleitorado. Então, a cada eleição tem esse desafio e cada processo vai ter a sua punição específica, então não dá para dizer qual é a punição. Propaganda eleitoral, a punição é multa. Crime, a legislação traz qual é a punição. Querendo dar uma de relator de CPI da Covid aqui, eu vou pedir para vocês agora, aproveitando a experiência de vocês, para responder só sim ou não.
Vocês acreditam que essa não será a eleição da fake news, a eleição da mentira disseminada nas redes sociais? Não, não acredito. Infelizmente também não acredito. Tá doido para falar alguma coisa, né? Tô assim. Só para dizer o seguinte, acho que a Maria vai concordar comigo, inclusive. Não é assim, nunca foi proibido, e acho que até hoje não é proibido mentir na política. Você já imaginou se fosse, né? Não é proibido mentir na política. O que é proibido é a desinformação. A desinformação ela tem todo um contexto, tem toda uma delimitação e uma definição que é diferente da simples mentira. Então, não é a mentira que é proibida, é a desinformação que é. Bem, eu queria ainda entrar num tema que já tocado por vocês aqui. Certamente vocês já devem ter processos impetrados nessa área, que é o abuso do poder econômico. A Operação Lava Jato, ela, ao longo do seu curso, ela deu origem a um movimento que levou ao fim do financiamento privado das campanhas e criou-se o financiamento público de campanha. Para a eleição desse ano, está ainda em discussão o fundo de 5,7 bilhões para distribuir entre os candidatos e os partidos gastarem na eleição. Nessa eleição, a gente vai usar só dinheiro público mesmo ou vocês acham que terá abuso de poder econômico aí por baixo? E como combatê-los? Em tese, as eleições, elas são o que movimenta, né, financeiramente, não é só recurso público. Majoritariamente, sim, são os recursos que são provenientes do fundo especial e do fundo partidário, mas há também a possibilidade de doação de pessoa física. Bem pouco, né? O que não é uma cultura, né, nossa, por isso é que há a utilização majoritária dos fundos, desses recursos públicos. Mas, obviamente, isso em tese, porque nas campanhas a gente, ninguém aqui vai dizer que não acontece, a gente mesmo como advogado entra com ações questionando que determinado candidato, determinada coligação fez uso irregular de recursos financeiros e, a depender do montante, a depender de como se configura, sim, pode ser abuso de poder econômico. Não é que vá acontecer, mas há essa possibilidade. E para isso existem, né, os mecanismos, os instrumentos jurídicos e nós, advogados, né, o Ministério Público, para atuar. Doutor Yuri, nós tivemos um governador de estado, ex-governador José Mello, que foi cassado exatamente por abuso do poder econômico, né? Situações como essa, passados 7 anos daquela eleição, podem se repetir? Bem, eu posso falar desse caso de forma muito particular, né, porque o governador José Mello me deu a honra de me constituir como seu advogado naquela eleição. O governador José Mello, na verdade, ele não foi cassado por abuso de poder econômico, ele foi cassado por captação ilícita de sufrágio, com a qual eu não concordo, mas isso é outra história. Mas eu acho que assim, isso pode se repetir perfeitamente nessa eleição e em outras eleições. Eu nunca fui fã da decisão que acabou com o financiamento privado das campanhas eleitorais. Eu acho que não era um problema dos atores financiando as eleições, era um problema da fiscalização e da perversão do sistema, né? Então, assim, eu acho que o financiamento privado poderia ter permanecido por empresas, e isso com os aperfeiçoamentos necessários para fiscalização. Então, isso é um ponto. Mas pode acontecer, sempre acontece. Eu acho que, na verdade, o que o tribunal fez foi tentar tapar o sol. O Supremo Tribunal Federal foi tentar tapar o sol com a peneira, né? E o financiamento, acho que por empresas e de forma oblíqua, inclusive, assim, de todas as maneiras para tentar dissimular de onde vem esse dinheiro, eles continuam ocorrendo. E a nossa atuação como advogados do Ministério Público e da Justiça Eleitoral, fundamentalmente, é necessária para coibir isso de acontecer. Todas as eleições a gente propõe várias ações envolvendo esse tema, e eu não acho, sinceramente, que isso vai diminuir em nenhum período breve, não.
já voltar com o senhor para tratar sobre o ex-governador José Mello, uma pergunta daquela do sim, não, rapidamente. Mas, doutora Benigno, por conta dessa perversão que essa questão do financiamento público de campanha engendrou, na eleição de 2018, uma parte dos recursos que deveriam ter sido usados para candidaturas femininas foram fraudados e usados para campanhas de grandes caciques. Caso mais claro que está, não, a gente pode falar porque isso está em discussão no Tribunal Superior Eleitoral, é do ex-ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. O partido dele, o PL, lá de Minas Gerais, tinha 200 candidatas mulheres e elas não tiveram nenhum voto, embora tivessem gastado todo o dinheiro destinado a elas. Isso pode se repetir agora, uma vez que houve um aumento da cota de candidaturas femininas e uma obrigatoriedade de recursos destinados exatamente a elas? Não dá para dizer que não vai se repetir. Talvez se repita, mas em uma proporção menor, porque, como a gente falou no início, na nossa discussão inicial, a legislação eleitoral ela vai se aperfeiçoando de acordo com as experiências, com os processos que vão chegando e, obviamente, quando se deparou com essa situação de que coligações, partidos faziam uso indevido de candidaturas femininas para ter acesso a esses recursos que deveriam ser aplicados em candidaturas femininas, mas que, na verdade, serviam apenas para os caciques políticos, os donos dos partidos, a legislação foi se aperfeiçoando. Na eleição passada, se eu não me engano, havia toda uma preocupação da candidata assinar manuscrito dizendo que ela concordava, que ela autorizava com a apresentação do nome dela como candidata. Havia um cuidado maior que não houve na eleição de 2016 e na eleição de 2018 o cuidado já foi um pouquinho maior. Então, além do que, processos muito importantes chegaram ao Tribunal Superior Eleitoral. Por exemplo, de uma cidade que agora não me recordo, mas é do Nordeste, toda a coligação foi cassada, né? Todos os candidatos eleitos por determinada coligação foram cassados em virtude dessa utilização indevida de candidaturas femininas. Então, o risco de acontecer sempre existe, porque a mente humana sempre é capaz de ter uma estratégia, um mecanismo para fugir daquelas regras, para ter acesso àquele recurso. Mas a legislação, as próprias mulheres estão muito mais conscientes, há todo um processo de conscientização por parte das mulheres que hoje muito mais se interessam em se candidatar, se interessam em se organizar, em se aperfeiçoar, aprender como é que se faz uma campanha, a questão dos recursos, prestação de contas, que é algo muito importante, que muitos candidatos não se dão conta, que se a prestação de contas não for feita, vai ter problema na vida civil mesmo. Então, acredito que essas experiências vão se tornar cada vez menos presentes no dia a dia da justiça eleitoral. E as mulheres ganharam mais espaços e mais recursos, então temos que estar mais vigilantes para que elas consigam transformar isso em representatividade verdadeira. Inclusive, é uma das novidades para essa próxima eleição que o voto feminino e o voto em candidaturas negras será contado em dobro, né, para efeito depois de fundo eleitoral, para tempo de propaganda eleitoral. Então, é uma novidade que tem essa finalidade de fomentar a participação não só das mulheres, mas de outras minorias que, na verdade, não são minorias, né? Mas... Aquela pergunta que eu deixei em suspenso, que toda a cidade de Manaus e mais a torcida do meu Fluminense e do meu São Raimundo quer saber. O governador José Mello já cumpriu a sua pena? Ele está livre para disputar a eleição desse ano? Olha... existe um debate, na verdade, a respeito disso, né? E existem duas posições que são antagônicas. Mas se você quer uma resposta com uma palavra só, e por causa disso, e se você quer, é impossível lhe dar uma resposta, né? Eu teria que colocar um contexto aí. Uma das novidades
para essa eleição é a formação de federações partidárias. Coligações já era aquele caos que a gente conhecia. Com federações melhoramos ou pioramos? Qual a sua avaliação desse novo instrumento? Bem, vamos lá, eu vou tentar ser breve e inclusive receber aí as achegas da Maria nessa resposta. A federação, muita gente acha que a federação foi algo que nasceu de forma oportunista em decorrência do desaparecimento das coligações. Eu acho que o primeiro projeto que envolve as federações partidárias é de 2015. Talvez ela tenha sido um pouco oportunista e tudo mais, mas eu acho que não é uma ideia ruim, entendeu? Não é uma ideia ruim. Essa ideia das federações. E ela não é ruim por quê? Porque ela tenta estabelecer alguma espécie de programa de unidade dentro dessas uniões de partido, no sentido de que o partido que ingressa numa federação, ele não pode se desligar dessa federação sem sofrer consequências que eu acho que são, inclusive, severas, pelo prazo de 4 anos. Né? Então, assim, o partido se une a outros em âmbito nacional e isso é reproduzido nas outras esferas e ele fica por 4 anos dentro dessa federação, com uma espécie de programa, um estatuto único e tudo mais. Então, há uma unidade um tanto quanto maior por parte dos partidos na federação do que havia na coligação. A coligação é uma espécie de namoro de verão, a federação é um casamento, né, dos dias de hoje, que dura ali uns 4 anos, 3 anos por aí. Puxa vida, sou eu que não tenho esse casamento tão breve. Uma outra coisa que a legislação trouxe, eu gostaria da sua consideração, é a questão de aumentou a cláusula de barreira, né? Para ter acesso às sobras, o partido ou a federação terá que fazer 80% dos votos, diminuiu o número de candidatos que estão na chapa. Ficou mais difícil para eleger um candidato? Sim, a gente tem ouvido falar, né, de pessoas, analistas políticos, que cada vez fica mais difícil. Mas essa gradação da cláusula de barreira, ou cláusula de desempenho, na verdade, quando ela foi instituída, ela já foi com a previsão de que haveria essa gradação. Então, na verdade, não é que houve uma alteração, é uma gradação que já está prevista, né, no decorrer das eleições. E sim, cada vez fica mais difícil para se atingir o coeficiente, essa cláusula de desempenho individual. E então, quem realmente quer ingressar, quer entrar na política, precisa estar muito certo e fazer um trabalho profissional, né? Não dá para você achar que você vai decidir, agora eu vou ser candidato, porque existe toda uma estrutura. E agora, com essa figura da federação, muita coisa que está sendo discutida a nível local, na verdade, depende do que vai se decidir, os partidos vão decidir nas esferas nacionais, porque a federação, diferente do que acontecia com as coligações, ela tem esse caráter nacional, vai valer de cima para baixo. Inclusive, há um questionamento no Supremo que provavelmente está na pauta agora do dia 2 de fevereiro, exatamente questionando se a federação ela é ou não constitucional, porque na verdade, o Yuri disse bem, pode ter esse caráter oportunista, porque uma vez que não há mais a coligação para que os partidos se unam e de certa forma diminuam essas dificuldades de eleição, na verdade tirou-se a coligação, mas trouxe a federação. Então, pelo menos a federação para cargos proporcionais, ela tem essa discussão de constitucionalidade. Ficou mais difícil, então, se eleger? Sim. O senhor concorda, doutor Yuri? Concordo. À medida em que você tem agora uma cláusula de desempenho individual e a cláusula de desempenho prevista na Constituição, ela realmente foi escalonada para, ao longo do tempo, ser cada vez mais exigente e reduzir, assim, o número de partidos em funcionamento no país.
até porque realmente não existem 30 e tantas ideologias em curso no Brasil, diferentes. Você vai ter mesmo uma dificuldade aumentando ao longo do tempo para os candidatos se elegerem. Caminhando para o fim, uma das coisas que o eleitor tem grande dificuldade de entender na eleição proporcional é a questão do coeficiente, ele votar num cara e ser eleito outro. Caso concreto, na última eleição para a Câmara Federal, o deputado Bosco Saraiva se elegeu deputado federal com cerca de 55 mil votos e a ex-deputada Conceição Sampaio, com 77 mil votos, não se elegeu. Casos como esse, com essas novas regras de desempenho, podem se repetir? Yuri. Eu entendo que eles podem se repetir. E isso é porque nesse cenário, as pessoas acham que a coligação acabou, o sistema mudou. Não, na verdade, o sistema proporcional de representação, ele não mudou. As coisas continuam. Você pode ter um sujeito que é absolutamente um campeoníssimo de voto, e isso vai ter repercussão lá no final, na hora de definir quais são os eleitos pelas sobras, né? Aplicando o sistema de sobras previsto pelo Código Eleitoral. Então, assim, a minha compreensão é de que isso pode voltar a acontecer porque o sistema não foi alterado. O sistema é o mesmo, a gente só perdeu as coligações e, portanto, perdeu a chance de que os votos sendo dados de forma mútua entre os partidos que integram as coligações vão acabar elegendo pessoas aí ainda mais obscuras, entendeu? Pelo menos ali você vai ter alguém eleito dentro da lista do partido, já que não é mais permitido fazer coligação para as eleições proporcionais. Mas eu acho que a coisa pode acontecer, basta que você tenha um campeoníssimo de voto, campeoníssimo que nem o Flamengo, né, que é o meu time, diferente do seu aí, que é o Fluminense, pode levar essas pessoas. Agora, é claro, o sujeito tem que ter pelo menos passado a cláusula de desempenho individual. Fora do jogo. Todo Dantas tem seu defeito. Doutora Maria, qual a sua consideração sobre essa questão? Teremos gente sem voto sendo eleita? Olha, essas regras, né, essas cláusulas de desempenho, tanto para o partido quanto individual, elas buscam evitar exatamente esse problema de um campeão de votos trazer consigo pessoas que não têm votação suficiente. E talvez uma das origens, né, do por que o eleitor não entende. Mas poxa, aquele teve mais voto que aquele que entrou, por quê? Então, é por isso que a legislação vai introduzindo esses mecanismos para assegurar o tanto quanto possível que o resultado da eleição seja aquilo que o eleitor realmente quer. Gostaria de agradecer muito, agradecer mesmo a presença de vocês aqui nessa entrevista no nosso canal Real Time 1 no YouTube. Foi muito bom, o papo descontraído, agradecer demais e colocar uma última provocação. Nossos entrevistados de ontem eles chegaram à conclusão, Dr. Leandro Barroso e Dr. Roberto Braga, que nós teremos uma eleição muito tensa e possivelmente violenta, com briga de rua. Qual é a impressão de vocês que estão ali num dos lados da operação do direito na justiça eleitoral? Começando pelo senhor, doutor Hilton. Olha, eu concordo muito. Eu acho que o país permanecerá dividido, e essa divisão ela já vai se apresentando agora, aliás, já vem se apresentando faz tempo, vai se apresentando agora e ela tende a se acirrar. Eu realmente temo pela segurança do processo e pelo devir, né, da história depois do resultado. Concordo também. Lamentavelmente, acredito que há um risco, sim, para a segurança do processo em si. E a gente vê isso no dia a dia, né? Na minha casa eu tenho discussão sobre política, a vizinhança, está todo mundo assim com os nervos aflorados por conta dessa divisão, né? Entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre ciência e não ciência. Infelizmente, nós estamos agora voltando a uma época que a gente está discutindo terra plana.
Valeu, gente. Muito obrigado, doutor Yuri. Muito obrigado, doutora Maria Benigno. E obrigado a você que nos acompanhou em mais essa entrevista da série sobre as regras e as mudanças que ocorreram na discussão do direito eleitoral. Convido vocês para estarem conosco amanhã, quando discutiremos mais campanhas, análise política, entrevistando o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, advogado eleitoral também, Marco Aurélio Choi, e o cientista político e também advogado, Carlos Santiago. Muito obrigado mesmo. Considerem assinar o nosso canal Portal Real Time no YouTube, siga-nos nas nossas redes sociais e até uma próxima oportunidade.